Olá, caro aluno. Sou o professor Magno Gomes e a partir de agora estarei com você com essa disciplina muito importante para a sua formação, que é a macroeconomia, ok? Bom, eu sou formado em Ciências Econômicas, ou seja, graduado em Ciências Econômicas, também sou mestre em Economia Regional e doutorando em Economia Aplicada, perfeito? E a nossa aula, só para lembrar que ela não vai substituir o seu manual, então é importante que você faça a leitura do seu livro base também, bem como participe lá dos fóruns, porque uma vez que agora os fóruns são os fóruns avaliativos, ou seja, vai fazer parte lá da sua média final, perfeito? E também não deixe de fazer as nossas aulas atividades, porque é com as aulas atividades que você vai praticar todo o conteúdo que é explanado aqui nas nossas teleaulas. Maravilha? Bom, então sem mais delongas, vamos ali ao convite ao estudo. Só para lembrar, que quem está acompanhando aí o chat, vai ser hurtado.tutel@croton.com.br via Skype. Perfeito? Bom, então nesta primeira aula, vamos estar falando ali sobre a macroeconomia e as estruturas econômicas, bem como os principais agregados macroeconômicos e suas políticas, e principalmente qual é o efeito dessas políticas dentro, não só para a sociedade, mas principalmente para as empresas. Vamos falar sobre moeda e regime de câmbio, valorização e também desvalorização da moeda, E para isso é importante que temos também aí alguns conceitos prévios, que são os básicos da nossa, para estar acompanhando aí tudo que vamos estar vendo hoje. E aí, como pano de fundo, vamos ter aí a Nita Alimentos, Então, atuando no setor de alimentos, ela vai ser uma fabricante ali de farinhas, Que vai ser a composição ali para pães, bolos, panetones e tudo mais. É uma empresa que já está consolidada no mercado, e graças à sua qualidade do produto, ela agrada tanto os consumidores de baixa renda, quanto também os consumidores de renda mais elevada, Porém, o cenário que ela está inserida, nesse momento, vai ser um cenário de crise econômica, com alta do dólar, queda nos investimentos, alta dos juros e inflação. Qual seria, então, o impacto, desse cenário todo aí na empresa Nita Alimentos? Aí sim, dados conhecimentos prévios, dos fatos da realidade econômica, como preço, juros, inflação, também produção e desemprego, vamos ajudar aí a resolver todas as situações, problemas que vai estar inserida dentro desta empresa. O objetivo dessa aula, o intuito, é que você saia dela entendendo ali as principais políticas macroeconômicas e conseguindo linkar quais são os possíveis efeitos, para a empresa e também para a sociedade, dado uma política ou uma manobra que o governo venha a fazer. Perfeito? Então, para isso, vamos ter como pano de fundo quem? A nossa empresa Nita. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história dessa empresa. Bom, então a Nita Alimentos está no setor alimentício, produzindo aí vários produtos que vão atender as grandes regiões do Brasil. Ela vai estar instalada, ou se instalou-se em Santos, em 28, e desde a época possui aí uma logística excelente, transportando todo o trigo lá dos navios para todos os seus silos, que é onde você vai armazenar a produção, que vai garantindo aí a vantagem competitiva e principalmente a qualidade dos produtos da empresa, Já em 68, a empresa foi adquirida pelo grupo Vepar, essa holding que adquiriu a marca Nita e vai trazer um pouco mais de modernização à indústria da panificação, melhorando ainda mais o know-how desta empresa. A marca, ela vai ter forte atuação nas regiões Centro-Oeste e Sudeste e conta com mais de 400 trabalhadores que ela emprega de forma direta e muitos outros de forma indireta, como exemplo, os seus prestadores de serviços. Então, as pequenas empresas que surgem em volta dessa maior para
suprir aí as demandas e as necessidades, né? Mas qual que é, então, a inquietação dos gestores, ou qual que é a inquietação aí da empresa? Estamos acompanhando o panorama nacional e também o panorama internacional sobre crise financeira, alta do dólar, queda na poupança, na renda, alta dos juros, queda na produção também e falta de investimentos, né? Então, se você observar aqui para a economia, todo esse cenário é como se fosse um cenário apocalíptico, né? Tudo está ruim. Então, qual que é o principal desafio? Então, vamos ajudá-la a buscar as respostas para os seguintes questionamentos. Se algum dos fatores citados, né, ou seja, um desses cenários anteriormente, provocarem uma alta de inflação, que é o que vai acontecer, qual seria o impacto para a empresa Nita Alimentos, né? Então, ou seja, né, muitas das vezes, né, ter em mãos aí os agregados macroeconômicos vai ser de fundamental importância para qualquer gestor, em qualquer área, em qualquer ramo de empresa, né? Você tem em mãos todo esse conhecimento das variáveis macroeconômicas e qual é o impacto dessas variáveis na sua instituição, dentro da sua empresa, do ramo de atividade da empresa. Perfeito? Sendo assim, então, eu chamo a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Bom, voltando aqui, não só a Nita Alimentos, mas como qualquer outra empresa no mercado, estão sempre sujeitas ao quê? A variações, né, da macroeconomia, dos agregados, dos indicadores macroeconômicos, né, dado ali a manobra ou as políticas governamentais, né, que vão impactar diretamente a empresa. Então, vamos aí ver a nossa situação-problema e depois tentar ajudar a empresa com a sua solução. Então, qual que é o desafio desta primeira sessão? É observar que o cenário macroeconômico atual é de alta inflação. Então, temos inflação. E qual é o impacto desse cenário na empresa Nita Alimentos, né? Então, o que a inflação pode causar aí nas atividades da empresa? Então, primeiro, a Nita precisou identificar quais os fatores possíveis, né? Quais os fatores e possíveis também políticas macroeconômicas que podem influenciar as suas atividades. Dado que a economia se encontra em um desequilíbrio, então a inflação é um desequilíbrio macroeconômico, o governo vai ter que corrigir esse desequilíbrio. Então, para corrigir, ele vai aplicar o quê? As suas políticas macroeconômicas. E aqui, né, que é o ponto principal. Dado as possíveis políticas, qual seria o impacto aí na empresa Nita Alimentos, né? Então, diante disso, antes de responder essas indagações, primeiro temos que definir aí um pouco, só relembrar o que é inflação. Então, inflação nada mais é do que o aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços, né? Então, aquele momento que num dia você vai no mercado, consome um produto, daqui uma semana você volta lá, o preço já está o dobro ou até mais. Então, isso é a inflação, esse aumento no nível de preços. Por que a inflação é tão ruim? Porque ela vai trazer alguns custos para a economia, também para a sociedade como um todo. Qual que é o custo? Primeiro custo é a distribuição de renda.
Então, a inflação, ela causa concentração de renda. Mas, professor, como é que a inflação ela vai causar concentração de renda? Bom, se você é um indivíduo que tem uma baixa renda, né, com baixo salário, você não vai ter muitos investimentos. Então, você não consegue, né, corrigir o seu dinheiro com a correção monetária ou pela inflação. Você não vai ter aplicações financeiras. Quem tem bastante dinheiro vai sair desse erro aqui, da inflação, né? Não vai perder poder de compra do seu dinheiro, porque ele vai aplicar e aí vai ser remunerado pela inflação, então o dinheiro dele vai ter sempre o mesmo poder de compra. Mas isso quem tem grandes rendas. Então, ou seja, contribui para concentrar ainda mais a renda que já é concentrada no Brasil. E as empresas, professor, também perdem com a inflação? Os empresários, né, as empresas em si, elas também conseguem sair um pouco dessa inflação, porque à medida que os custos de produção dela aumentam, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar também os preços, né? Aí fica num loop, né, num ciclo aí, né, de inflação, que esse é o processo que se deu lá em 94, antes de 94, antes da estabilização também da moeda do Brasil, que hoje é o real. Também, né, vai ser aqui a questão do balanço de pagamentos. Por que vai afetar o balanço de pagamentos? Porque é o desequilíbrio interno e externo. Uma vez que a inflação, os preços dos produtos brasileiros está mais alto, né, o que vai acontecer? Países estrangeiros não vão comprar do Brasil. Por exemplo, se a China deixa de comprar do Brasil, o Brasil deixa de ter o quê? Dólares, né? Então, as contas externas é mensurado ou contabilizada em moeda estrangeira, então o Brasil vai ficar com menos dólar, não vai ter dinheiro para fazer frente às suas obrigações. Então vai ter um desequilíbrio na balança de pagamentos, vai ficar devendo aí para o resto do mundo. E as expectativas também, né, vai ter uma queda. Então, quando você tem muita inflação, você não consegue prever muito, né, ou seja, ter um direcionamento correto do futuro e aí acaba reduzindo a expectativa não só das pessoas, das empresas. Então, as empresas vão deixar de investir, as pessoas vão deixar de consumir e aí, né, as causas, né, o PIB, né, a produção acaba reduzindo e tudo vai se agravando ainda mais. O mercado de capitais também é afetado pela inflação, porque você tem desestímulo a aplicações dentro do país, né? E o principal aqui, você tem o quê? A ilusão monetária. Ocorre principalmente quando a inflação é alta e também estável, levando os agentes econômicos a tomarem decisões equivocadas. Como assim, professor? O que seria ilusão monetária? Ilusão monetária é o fato de que você, por exemplo, tem ali ao final do ano a correção no seu salário mais ou menos de 5%, né? Então, você teve um aumento de 5%, aí você fica contente, vai lá e começa a gastar mais, consumir, porque você está ganhando mais, mas nominalmente, não ganhos reais. Por quê? Mesmo que você teve um aumento de 5%, se a inflação foi 10%, você perdeu o poder de compra, né? E muitas das vezes os indivíduos, as pessoas, observam o quê? Apenas o ganho nominal, que é o aumento ali anual ou o aumento que você teve no seu salário. E esquece de analisar quanto foi a inflação, quanto o seu dinheiro perdeu valor. Maravilha? Então, a inflação já é algo, né, tipo, o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Então, o Brasil tem muita preocupação em controlar a inflação, porque tendo uma inflação, por exemplo, lá o caso da Venezuela, a inflação muito alta ou a hiperinflação, no caso, né, no caso que já teve no Brasil também antes de 94, acaba gerando muitos problemas sociais, né? Pessoas vão buscar produto, não tem produto, ou o preço tá muito alto. Então, é muito complicado para você controlar isso. Então, tem que ter muito cuidado. E, para isso, o governo utiliza algumas políticas macroeconômicas. E quais são elas? Acompanhe comigo no quadro. As principais políticas macroeconômicas, também peço agora que você guarde aí no seu coração. Se o seu coração estiver cheio de amor, guarde no pulmão, no rim, em qualquer lugar, mas tome nota disso que é importante. Política fiscal são as decisões do governo sobre a arrecadação, tributo. Então, mais para frente vai aparecer sempre a letra T, que vai representar tributo, né, do governo, os impostos. E também ele atua sobre os seus gastos. Então, quando eu dizer que o governo ele aumenta os tributos ou ele reduz os tributos, ou o governo aumenta os gastos ou ele reduz os gastos, eu estou falando sobre política fiscal.
né? Então, o que é política fiscal? É quando o governo ele vai atuar ali na parte tributária e também nos seus gastos. Maravilha? Depois ele tem ali a política monetária, que é a decisão sobre o volume de moeda na economia. O governo ele pode determinar qual é a quantidade de moeda dentro de uma economia, né? E para isso ele vai ter alguns instrumentos que vamos ver também mais adiante, né? Para ele fazer isso, porque a simples impressão de moeda ele pode fazer também, mas aí ele vai ter algumas restrições para que o país ele possa estar fazendo esse aumento, imprimir novas moedas, tá? Mas normalmente ele vai utilizar alguns instrumentos que vamos ver mais adiante. E também ele atua sobre a taxa de juros e crédito. Também o governo ele tem como ferramenta a política cambial e comercial, que ela pretende, combate um pouco a inflação, que foi feito lá em 94, né, para estabilizar a moeda, né, a inflação brasileira, utilizou as políticas cambiais também, e equilíbrios externos, que é o saldo lá da balança de pagamento equilibrado que eu já mencionei anteriormente, né, que a inflação ela causa desequilíbrio. Depois temos as políticas ou as práticas de renda ou políticas de renda, que é a inferência aí na formação dos preços e salários, que vai buscar aí não o crescimento, mas o desenvolvimento econômico. Perfeito? Bom, só para a gente lembrar, uma política de renda que temos é o salário mínimo, né? Quando o governo ele fixa um salário mínimo, ele está fazendo uma política de renda. Agora, vou levar a você alguns resumos ali das principais políticas fiscal e monetária e qual é o efeito ali, tanto para a inflação, com o objetivo de controlar a inflação, quando o governo também tem o objetivo de aumentar o crescimento do produto, né, do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro. Acompanhe comigo então no quadro. Bom, se o governo ele pretende então fazer ali uma política, se está com alta nos preços, então ó, quando eu coloco a seta para cima, PRE e P, significa que eu estou tendo uma alta nos preços ou a mesma coisa que uma inflação. Então, o governo ele pode utilizar alguns instrumentos, que é o controle de suas despesas. Então, ele está fazendo uma política de gasto. Então, isso aqui é o quê? Uma política fiscal. Então, quando o governo diminui os seus gastos, ele contribui para reduzir a inflação. Então, só para não confundir, né? Quando ele diminui os seus gastos, ele reduz os preços. Mas como assim? De que forma? Por que isso acontece? Então, à medida que ele reduz os gastos, ele vai, por exemplo, o governo reduz seus gastos, vai reduzir o nível de emprego, o consumo das pessoas vão ser, de forma agregada, vão ser menor. Então, quando o consumo cai a demanda, se a demanda é menor, as empresas são obrigadas a fazer o que com o preço? Abaixar o preço para vender para aqueles consumidores que ainda estão desejando comprar, né? Porém, quando o objetivo dele, através de seus gastos, é fomentar o crescimento, ele pode aumentar os gastos. E aí, o efeito é inverso. Se o governo ele dá um choque lá de 1 milhão na economia, ele vai lá construir ponte, construir mais rodovias, ele vai contratar, então ele vai gerar emprego, ele vai acabar, as pessoas com emprego vai ter mais renda, que vai acabar aumentando o seu consumo, e aí vai aumentar o crescimento da economia, né? Então, na questão da melhor distribuição de renda, esses gastos normalmente podem ser daí em regiões mais atrasadas para fomentar aquela região. Outra forma da política fiscal é sobre a arrecadação de tributos ou política tributária. Então, porém, quando o governo ele aumenta a sua carga tributária, ele está contribuindo para o quê? Uma queda da inflação, né? Porque ele aumentou a carga tributária. Então, vamos imaginar que Y é sua renda, é seu salário, tá? Né? Seu salário. Se eu tiro o imposto de renda, que é o tributo do governo, vou ter aí que eu vou chamar depois de YD, que vai ser renda disponível. É só você imaginar que é o seu salário menos os impostos que você paga para o governo, tá? Então, a sua renda disponível, se ele aumenta os impostos, então se esse T aumenta, né, a sua renda disponível vai ficar menor. Então, a sua renda disponível menor, você vai consumir menos, você consumindo menos, as empresas vão ser obrigadas a baixar os preços, contribuindo, então, para uma queda nos preços.
Porém, se você diminui a carga tributária, se o governo faz essa política, a sua renda, então quer dizer que ele vai descontar menos do meu salário, eu vou ter mais dinheiro, logo eu vou consumir mais, eu consumindo mais, eu vou incentivar as empresas a estarem investindo mais e, nesse sentido, contribui para o quê? Para o crescimento econômico, né? E os impostos, eles são sempre progressivos, à medida que você ganha mais, você paga mais. Como resultado, agora sim eu quero que você guarde aí no seu coração. Tá? Se o governo ele faz uma política de diminuição dos gastos ou aumento da carga tributária, ele está fazendo uma política fiscal contracionista. E qual que é o resultado dessa política contracionista? Ela vai inibir o consumo, inibir o investimento, contribui para a queda nos preços, mas também queda no produto, tá? Que eu chamei de Y aqui, que é a mesma coisa, sinônimos, renda e produto na macroeconomia é a mesma coisa. Então, o seu produto, o seu PIB vai ser menor no curto prazo. Depois, nas próximas aulas, vamos falar também relação a questões de tempo. Porém, se o governo ele faz uma política do aumento dos gastos ou diminuição dos tributos, ele vai estar fazendo uma política fiscal expansionista, tá? Uma política fiscal expansionista, que é o objetivo de estimular o crescimento, o consumo, estimular o investimento e aumentar aí o PIB do país, né? O PIB ou a renda do país, tá? E os benefícios na questão da distribuição de renda são para grupos menos favorecidos. Em contrapartida, temos também as políticas agora monetárias, né? Então, a política monetária, o governo ele vai atuar onde? No estoque, ou seja, na quantidade, né, de moeda, que eu vou chamar aqui agora de moeda, que é o nosso M, tá? E para isso ele pode fazer simplesmente a emissão, né, o estoque de moeda. Se ele diminui, reduz a quantidade de moeda, por que que a inflação, o preço cai? Né, se ele reduz a quantidade de moeda. Menos moeda na economia, os bancos comerciais vão ter menos dinheiro e aí, se a demanda por empréstimo continuar a mesma, né, os juros, que eu vou chamar de I, eles tendem a subir. Então, os juros maior inibe o investimento das empresas, que daí sem investimento não tem emprego, o consumo acaba reduzindo e aí automaticamente o efeito é uma redução nos preços, tá? Ou ele pode atuar também sobre as reservas compulsórias. O que é reserva compulsória? É cada real que você deposita no seu banco, parte dele é obrigatório que esses bancos deixem lá no Banco Central, né? Lá no Bacen, Banco Central do Brasil. É o Banco Central Nacional. Então, se cada 100 reais você depositasse, essa taxa hoje estivesse 40%, hoje está em torno de 25%, vai significar o seguinte, que a cada 100 reais que você deposita no seu banco, 40 reais ele deixa lá no Banco Central, ele pode emprestar 60, né? Então, se essa taxa de 40% aumenta, por exemplo, a 60%, significa o inverso, que os bancos vão poder emprestar apenas 40%. Então, quando os bancos têm menos quantidade de dinheiro para emprestar, o que acontece com os juros? Porque os juros é o preço do dinheiro, né? Os juros também aumenta, que tem o mesmo efeito, que reduz o investimento, que reduz consumo e que vai reduzir lá o nível de preços. E tudo isso aqui também reduz no curto prazo para a redução do PIB, do produto. E o governo também pode fazer o esquema do Open Marketing. O que é o Open Marketing? É a venda e a compra de títulos públicos. Então, quando o governo ele vende título, ele entrega o produto e recolhe dinheiro da economia, reduzindo também a quantidade de moeda. Então, essa redução de moeda, já sabemos que ela aumenta os juros, reduz o investimento, que reduz o produto, que baixa os preços. Então, por isso é uma política anti-inflacionária, tá? Antes de chegar no resultado, temos ali o objetivo, às vezes, de maior crescimento. Então, daí é o inverso. O estoque de moeda, normalmente, ele é aumentado, porque quando tem maior moeda na economia, menor é a taxa de juros. Menor a taxa de juros, maior o investimento, que é o inverso. O investimento maior tem um produto maior, né? E a diminuição da taxa de compulsórios também contribui para o crescimento. Você vai diminuir o compulsório, você vai deixar mais dinheiro para os bancos emprestarem e aí os juros vai ser menor, investimento maior e produto maior consequentemente.
O open marketing é quando o governo, então ele está comprando títulos públicos. Então, se ele está comprando, ele vai lá nos bancos comerciais, que são os maiores compradores de títulos públicos, e vai para o banco e fala o seguinte, ó, me devolve meu título, eu vou te entregar dinheiro. Então, ele vai inflar os bancos comerciais de dinheiro, os bancos comerciais com seus estoques cheios de dinheiro, vai lá e baixa a taxa de juros, fomentando o investimento e o crescimento econômico. Então, primeiro, se eu tenho essas políticas aqui, diminuição da moeda, aumento da taxa do compulsório, venda de títulos, eu estou fazendo o quê? Inibindo o consumo e o investimento e, consequentemente, diminuindo os preços ou diminuindo, que eu vou chamar a partir de agora, né, o PI aqui de inflação. Eu estou reduzindo a inflação. Então, anotem no seu coração também. Se eu estou fazendo uma dessas políticas, eu estou fazendo uma política monetária contracionista. Ok? Já por outro lado, se eu estou fazendo uma dessas políticas, ou aumento da minha base, da estoque de moeda, ou a diminuição do compulsório, ou comprando os títulos públicos, se o governo está fazendo isso, ele está estimulando o consumo, estimulando o investimento, que vai contribuir lá para o crescimento do PIB, ok? E na questão da distribuição de renda, isso já é um pouco mais complexo, tá? Depois temos aqui também as políticas que vão atuar nas variáveis do setor externo, né? Temos a política cambial, que são as taxas de câmbio, ela pode ser fixa, flutuante, e outras que vamos ver mais à frente. E a política comercial também, são os instrumentos de incentivo às exportações ou estímulos também às importações, sejam elas fiscais, de créditos, estabelecendo até cotas de importação. Ok? Bom, vendo então todas essas, nessa contextualização anterior, agora estamos aptos aí a ajudar a nossa empresa Anitta com a sua situação problema, que era o problema da inflação. Vamos resolver então essa SP. Então, como a inflação está elevada, né, a empresa Anitta deve então se preparar para o quê? Para uma possível política anti-inflacionária do governo. Qual pode ser uma política fiscal contracionista? Então, política fiscal contracionista é quando ele vai reduzir os seus gastos ou aumentar os seus tributos. Ou uma política monetária contracionista, que vai resumir tudo na redução da oferta de moeda. Ele pode fazer aumentar o redesconto, comprar títulos públicos, né, ou vai acabar reduzindo ali a quantidade da moeda na economia através de outros instrumentos que vamos ver também. No curto prazo, então, ambas as políticas geram o quê? Redução no consumo, investimento e, consequentemente, no PIB. Né? Então, agora sim, vamos ter uma relação importante que eu quero que você tome nota. Então, primeiro, monetária, só para a gente resumir, monetária contracionista é quando eu reduzo a quantidade, ó, aqui M vai significar a quantidade de moeda na economia. Então, quando eu reduzo a quantidade de moeda, eu tenho um aumento em I. O que é esse I? É o juros nominal, né? Nominal. E o R é o juros real. Se eu tenho um aumento no juros nominal, automaticamente meu juros real também aumenta. O que contribui para esse I maiúsculo significa o meu investimento. Então, uma queda no investimento, esse Y vai representar o nosso produto. Também pode ser sinônimo do PIB, tá? Então, o Y é o produto ou também chamado de renda, que é toda a mesma coisa. Através da mensuração do PIB, você pode ser pela produção ou pela renda, você vai chegar no mesmo valor. Então, você tem o quê? Queda no produto e, consequentemente, queda na inflação, que eu já falei, que esse PI aqui vai significar, a partir de agora, de inflação. Por que essas letras, pessoal? Porque é o seguinte, em todos os manuais de macroeconomia que você vai encontrar, esse vai ser o padrão. Perfeito? Bom, já a política fiscal contracionista, por exemplo, um aumento nos tributos, vai reduzir o YD que eu já mencionei, que é a sua renda disponível, que é o salário menos os tributos, por exemplo. Então, a sua renda menor, você vai gastar menos. Consumo. Então, C representa consumo das famílias. Então, o consumo é menor. Se o consumo é menor, o investimento é menor. Se o investimento é menor, o PIB é menor e, consequentemente, a queda nos preços, então queda na inflação. Então, havendo realmente uma redução no consumo dos produtos finais, a Anitta Alimentos poderá revisar com os seus parceiros do setor o que
quanto para quem vão produzir e qual é o impacto das políticas anti-inflacionárias nos resultados da empresa, né? Então, analisar, identificar qual é o problema, né? Qual é o problema que se tem e qual vai ser o efeito aí, as possíveis políticas do governo. Então, os gestores têm que estar sempre atentos a isso. O problema da inflação não é um problema só do governo ou da sociedade. É um problema que pode estar afetando o quê? A sua empresa, ou que vir a afetar a sua empresa. Porque se tem um desequilíbrio, o governo vai tentar corrigir. Ele tentando corrigir, a política que ele vai adotar pode afetar aí as atividades da empresa. Então, agora vamos à nossa próxima situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, voltando aqui, os problemas na Anitta ainda não se acabaram. Acompanhe comigo no quadro a nossa próxima situação problema, né? Então, aqui, ó, diversas fontes, como a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e o nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de várias notícias, informam que o nível de investimento das empresas em diversos setores caiu bastante em razão da queda da renda, provocado pela diminuição do consumo das famílias e pelo aumento das taxas de desemprego. Mesmo assim, as empresas respondem, né, de forma positiva quando se trata dos investimentos em máquinas e equipamentos e também em novos serviços, podendo reverter o quadro da queda no PIB num outro período de tempo, é óbvio, né? Então, essa estratégia vai estar correta, né? Bom, essa estratégia, ela vai estar correta. Então, antes de responder esta questão, é importante a gente analisar uma teoria que é chamada das relações ISLM, que está lá no seu manual, né? Então, essa ISLM é o comportamento tanto do mercado de bens quanto do mercado monetário, né? Essa relação é importante para a gente entender qual que é o caminho da economia dada uma política macroeconômica. Então, o equilíbrio no mercado de bens, olha só, isso é importante, implica que o aumento na taxa de juros leva à redução no produto. Aumento dos juros provoca redução no produto. O que vai chamar aqui é a curva IS. Já o mercado financeiro, que vai ser a curva LM, segundo as relações ISLM, lá desenvolvida por Keynes também, né? O equilíbrio de mercado financeiro implica que o aumento no produto provoca aumento nos juros. Então, eu tenho, por um lado, que aumento nos juros provoca redução no produto, eu tenho, por outro lado, que o aumento do produto é o que provoca o aumento nos juros, né? Então, essas curvas aí vão se relacionar entre si até encontrar um equilíbrio econômico. Quando a curva IS, então, intercepta a curva LM, os mercados de bens e financeiros vão estar aí em equilíbrio. Antes de entrarmos nos gráficos e analisar, né, cada política e os movimentos sobre elas, temos aqui, né, algumas siglas que é importante a gente saber. Então, produto e PIB, muitas das vezes, é sinônimo. Então, produto é o quê? A produção total de bens finais produzidos numa economia em determinado período de tempo. O importante é lembrar que na produto e no PIB não se tem a contabilidade do quê? Dos bens intermediários, os bens que é usado para produzir outros bens. Depois temos o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. É a soma do PIB, mais também a produção de empresas brasileiras que produzem fora do país, tá? Depois eu tenho aqui também o chamado nosso termo de renda, né? Então, que é os proprietários dos fatores de produção, como governo, empresas, pessoas. São as remunerações desses agentes. Depois eu tenho poupança, né? Se eu tenho lá, por exemplo, a minha renda disponível, que é o quê? Eu já sei que é a minha renda, né, menos os tributos, menos o meu consumo, eu tenho a minha poupança. Então, do meu dinheiro menos
o que eu gastei, o que sobrou, eu fiz a poupança. Então, é simples. Despesas, né? As despesas aqui está relacionado aí a quanto aos gastos, né, dos consumidores, aos gastos das empresas, aos gastos do governo. E os investimentos, aqui na macroeconomia, quando se trata de investimentos, ele não está falando de investimento no mercado financeiro. Isso aí é tópico lá da nossa última aula. Esse investimento é propriamente falando da formação bruta de capital fixo, ou seja, é de máquinas e equipamentos especificamente. Maravilha? Bom, sendo assim, vamos ter a nossa curva ISLM. Então, LM aqui é representado pela demanda, né? Pela quantidade de moeda, que vai só para termos matemáticos, isso não, só para apresentar como está nos livros, né? Então, essa é a relação, que vai simplesmente indicar o quê? A oferta de moeda igual a demanda por moeda, né? Então, nessa curva, todos os pontos sobre ela, quem está procurando, então, a todos os pontos, a oferta e a demanda apenas por moeda vai estar em equilíbrio. Assim como também toda a oferta e a produção do país vai estar em equilíbrio também nessa curva. Ou seja, eu tenho aqui a minha demanda agregada, vai ser igual ao meu PIB. Meu PIB é o quê? É a minha oferta. Qual que é a composição do PIB? Então, eu tenho o PIB, que eu vou representar aqui por Y, vai ser igual consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos as importações, tá? Então, toda essa relação. Então, perceba que eu vou ter aqui no meu eixo vertical a taxa de juros nominal e o meu produto. Então, quando essas duas curvas elas se interceptam, a economia está em equilíbrio, ela está equilibrada, né? Então, a uma dada de taxa de juros nominal, eu tenho um produto. Maravilha? Porém, o equilíbrio, né, não é tão estático assim, ele é bem dinâmico, uma vez que, na maioria das vezes, inclusive, você tem o que é desequilíbrio. Por isso, é preciso de políticas econômicas para tentar voltar a esse equilíbrio. Por exemplo, política fiscal sobre o produto e taxa de juros. Efeito do aumento do imposto. O que um aumento de imposto pode provocar na economia? Agora estou falando lá mais da inflação, mas o efeito no produto, lá no PIB. Então, o aumento dos impostos desloca a curva IS para a esquerda. Então, se eu tive um aumento, ó, esse T' representa esse imposto maior. Então, a minha curva vai deslocar para a esquerda. Por quê? Eu já sei, se eu aumento o imposto, eu vou inibir o consumo, inibir o investimento e o produto cai. Então, o produto sai daqui e vem aqui para a esquerda, né? Neste ponto aqui. Na verdade, a priori, ele vem nesse ponto por quê? Porque eu tenho uma dada taxa de juros inicial. Se a taxa de juros permanecer a mesma, a queda no PIB seria pior ainda, né? No produto seria pior ainda, porque seria neste ponto aqui, ó. Mas, como mencionado lá pelas relações também do mercado financeiro, quando um produto, se o produto sobe, a taxa de juros sobe, quando o produto cai, a taxa de juros cai. Então, devido a essa queda na taxa de juros nesse momento, o produto ele reduz, né? Ou seja, ele tem um aumento, mas não o suficiente para voltar lá ao produto inicial, né? Então, o produto será menor, mas a coisa poderia ser pior ainda se os juros não baixassem. Assim também, eu tenho as relações da curva LM, então a política monetária. Então, a contração monetária, já vimos, ou arroxo monetário, que é a mesma coisa, refere-se à produção na oferta de moeda, né? A redução na oferta de moeda. Então, se eu tenho uma contração monetária ou um arroxo monetário, estou dizendo que eu estou fazendo uma redução na oferta de moeda. Já o aumento da oferta de moeda é chamado de expansão monetária. Então, quais seriam aí os efeitos de uma expansão monetária? Então, imaginemos que estamos aqui nesse equilíbrio inicial, né, onde a curva IS está aí na intersecção com a LM. Aí o governo, por algum desajuste, ele pretende, ou ele vai lá e faz uma política monetária expansionista, né? Ele vai lá e compra mais os títulos públicos, por exemplo. Então, ele deixa mais dinheiro na economia e aí os juros tendem a baixar. Então, os juros agora baixou. O efeito primeiro foi aonde? Nos juros. Porque esse é o papel da política monetária. Então, a curva LM desloca. Na curva IS, eu tenho apenas movimento, né? Para esse ponto, a linha aqui. Então, nesse momento,
como teve uma oferta de moeda maior, os juros caiu, que contribuiu para um maior investimento, tal, que vai contribuir para quê? Para um maior produto, para um maior crescimento. Tranquilo? Bom, nesse sentido, você deve estar pensando, então, professor, então acabou, então, né, solucionou o problema do país. Para crescer, basta fazer políticas monetárias expansionistas, aumentar a quantidade de moeda? Bacana, mas isso apenas no curto prazo. Porque no longo prazo, mais à frente, vamos verificar que uma política monetária, um crescimento de um país não é sustentado a uma política monetária expansionista. Porque no longo prazo, isso gera o quê? Pressões sobre o preço. Se todo mundo está com muito dinheiro na mão, o que acontece com as empresas? Acaba aumentando os seus preços. Então, a inflação volta, que também é um outro problema. Está vendo? A macroeconomia não é nada estático, é tudo dinâmico, né? Então, no longo prazo, tem a teoria, né, da neutralidade da moeda, onde o aumento na oferta de moeda vai ser apenas aumento nos preços. O crescimento não vai acontecer, vai ter apenas aumento no nível de preço. Vamos a um breve resumo, então, dessas políticas e finalizar aí com a solução da nossa SP. Então, aumento da expansão, ó, oferta monetária, né, política monetária. Se eu aumento a quantidade de moeda na economia, seja por qual instrumento do governo que ele utilize, eu vou ter uma redução nos juros, essa redução nos juros provoca um aumento no investimento, que contribui para um aumento na renda ou no produto ou no PIB, que é tudo a mesma coisa, tá? Só sinônimos. Se eu reduzo a minha oferta de moeda, eu tenho um aumento na taxa de juros, uma redução nos investimentos e também uma redução no produto. Já pela ótica da política fiscal, se eu faço uma política expansionista, qual que é a mesma política expansionista? Eu aumento os gastos do governo ou eu reduzo os meus tributos. Guardem isso, questão de prova. Bom, se eu faço uma expansionista, eu contribuo para o aumento do produto. Só que pela ótica do mercado de bens e serviços, né, é a renda que afeta a taxa de juros. Então, dado o aumento no produto, eu tenho um aumento nos juros que vai acabar reduzindo os meus investimentos, né? Já a contracionista é o inverso. Eu vou acabar reduzindo, no primeiro momento, no curto prazo, o meu produto. Depois, essa redução no produto contribui, então, para uma redução na taxa de juros, que num outro momento vai fomentar ou vai aumentar o quê? Os meus investimentos, que vai ser o gancho aqui para a nossa solução problema, né? Porque na nossa resposta da solução problema, que diante do cenário de baixo consumo, redução do PIB, olha lá, se reduziu o PIB, o que aconteceu com os juros? Baixou os juros. A lei da política fiscal, contracionista que acabamos de ver. Então, a empresa Anitta pode, então, traçar estratégias de longo prazo, pois suas expectativas são que no curto prazo, né, possa uma queda na demanda agregada, que houve ali a queda no PIB, porém, no longo prazo, o produto ele sempre vai voltar ao seu equilíbrio natural, ele sempre vai voltar, porque a gente sabe que a economia ela é cíclica, né? E aquecer a economia. Assim, a empresa poderá aproveitar os juros baixos no curto prazo e investir em máquinas e equipamentos para atender a maior demanda que ela sabe que pode acontecer no futuro. Então, a empresa Anitta, né, ela pode ter feito uma boa estratégia assim, utilizou ali da crise e fez virar ali uma oportunidade. Perfeito? Sendo assim, vamos a mais uma SP. Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, voltando aqui, vamos ver então em qual cenário agora vai estar a empresa Anitta Alimentos. Acompanhe comigo no quadro. Bom, nesta etapa ou nessa situação, problema, temos que a empresa Anitta Alimentos observa um cenário de alto nível de desemprego. Olha só, agora temos um cenário de desemprego no país.
fato que pode afetar a produção em razão da queda das vendas. Diversos setores produtivos, bem como fontes governamentais, discutem então a questão do desemprego e como esse fato resultará no baixo resultado do PIB e também PNB, afetando aí o resultado das contas nacionais. Então, o governo está preocupado com esses possíveis cenários. E para isso, o que isso tem a ver com a Anitta Alimentos, né? Ela vai ter que saber quais as possíveis políticas econômicas para corrigir o problema do desemprego e qual é o efeito sobre as variáveis macroeconômicas e qual ainda é o efeito dessas políticas nas atividades da Anitta Alimentos. Então, esse é o principal objetivo. O que o alto desemprego do país tem a ver hoje com a minha empresa? Muitos empresários vão se preocupar apenas com a parte micro, né, dentro da empresa. Não, se o meu custo está enxuto, se as minhas vendas os meus vendedores estão vendendo e tal. E aí vem uma notícia lá que o desemprego está alto. E ele negligencia isso, né? Com certeza, no futuro ele vai ter bastante problema, porque não pode se negligenciar as questões macroeconômicas. Então, antes de resolver essa situação, problema, rapidamente aqui, só para a gente entender que PIB é o Produto Interno Bruto. Já o valor bruto da produção é outra coisa. E o valor adicionado, né, também é termo, mas que na contabilidade nacional vai resultar no mesmo valor do PIB. Como assim, professor? Então, imagine que você tem o trigo in natura. Aí depois você fez a farinha do trigo. E depois você fez o pãozinho, o alimento. A soma de todos esses processos, que deu 23, vai ser o valor bruto da produção. Mas note que o trigo ele está contabilizado em todos os processos, né? Já o valor adicionado, não. Aqui 5 é sempre o valor adicionado que iniciou, porém para virar farinha foi 8, então eu tenho 3 aqui de valor adicionado. De farinha para alimento ou para o pão, teve mais 2 de adicionado. Então a soma dos valores adicionados vai ser 10, né? Que vai ser a mesma somatória do PIB na contabilidade nacional. Só que rapidamente, só para a gente entender como funciona. Mas o mais importante é agora, né? Então estamos com alto desemprego. Para entender essa relação, temos que entender e também perguntou lá quais eram o impacto nas outras variáveis macroeconômicas, até chegar no impacto na empresa. Então, primeiro, vamos lá mostrar, né, como os livros manuais de macro vai trazer. Esse Z representa a demanda agregada, né, a demanda, né, por produtos. O PIB representa a oferta. Então, em equilíbrio, isso aqui é a nossa curva IS, né, só para lembrar. Então, em equilíbrio, a gente sabe que a demanda é igual à oferta. Então, tá aqui, beleza, tranquilo. E qual que é a composição? Como que eu calculo a somatória do PIB? Vai ser o consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações, porque eu estou aqui com a minha economia que chamamos de economia aberta, ou seja, estamos negociando com o resto do mundo. Já o PIB, para uma economia fechada, ele é a mesma coisa, consumo, investimento, gasto do governo, mas não tem exportações e importações, né? Então não tem essa parte, é apenas consumo, investimento e gasto do governo. A priori, vamos falar que o investimento é dado, assim como o gasto do governo. São valores fixos. Porém, conseguimos analisar ou criar uma outra função dessa consumo, porque a função consumo é bem bacana, que ela é uma função comportamental. O que eu estou dizendo é o seguinte, a quantidade do consumo das famílias depende da renda disponível, que já sabemos que é a renda total menos os tributos, né? Então, por isso que tem mais. À medida que essa renda aumenta, o consumo também aumenta. Então, tem uma relação positiva. Então, a função consumo chama-se de função consumo. É a equação comportamental, isto é, captura o comportamento dos consumidores. Então, se eu sei que a minha renda disponível é essa relação, é a renda total menos o tributo, o meu consumo, que é o que eu vou utilizar, a minha função vai ser essa. C0, que é um consumo base. Mesmo se você não tiver renda, se você não trabalhar, você vai consumir alguma coisa, você vai comer, ou você vai buscar emprestado, vai despoupar, mas você vai consumir alguma coisa. Mais C1, que é uma fração da renda que você recebe. Então, parte de cada R$1 que você ganha, você vai acabar consumindo uma parte desse real, né? Então, graficamente, temos aqui, ó, aqui temos a função consumo no eixo e a nossa renda. Então, à medida que a renda, seu salário aumenta, seu consumo aumenta. Então, intercepto C0. Então, se a sua renda é 0,
Você vai consumir alguma coisa, por isso você parte aqui do C0. E a inclinação aqui é o que chamamos do C1, né? A cada real que você vai ganhando, parte 60 centavos, 50 centavos, você vai consumindo. E a gente consegue capturar isso, né? Mas por que que esse cara aqui é tão importante? Né, que ele é calculado na prática mesmo, através da regressão lá da estatística e também da econometria, tá? Mas por que ele é tão importante? Porque é ele que vai determinar o multiplicador de todo o produto do país. Então vamos lá, iniciando aqui da economia fechada, para ficar mais fácil. Então já sei que a economia fechada eu tenho esta equação. Pessoal, não se assuste com isso aqui é a coisa mais simples que tem, porque o mais importante vai ser esse resultado aqui que eu quero que vocês analisem. Então primeiro, consumo... Essa é a minha função. O PIB é para a economia fechada. O PIB é igual ao consumo, investimento, mais gasto do governo. Ponto. Parou. Ah, professor, mas eu já vi ali, você mostrou que esse consumo, ele é a mesma coisa que o C0 mais C1, que multiplica a renda disponível, que é o YD. Beleza. Então, o que eu faço? Né? Depois eu vou acabar substituindo aqui. Então, eu vou pegar esse C e jogar aqui. Mas também eu vi que você falou que o YD, que é a renda disponível, é a mesma coisa que o Y total menos os tributos. Maravilha. Então, eu vou pegar esse Y aqui, D, e substituir, né, esse termo aqui, na verdade, aqui, né? Que é a mesma coisa. Então, eu vou substituir. Então, o meu consumo, alterando aqui, ó, o meu consumo, esta equação, eu vou colocar, só substituir aqui, ó, que é a mesma coisa, né? Vem daqui. Só fiz essa substituição. Agora sim, eu vou pegar esta principal, né? E reescrever aqui, mas aí eu vou alterar o consumo, né? Porque o consumo eu já sei que é esse cara aqui, a mesma coisa. Então eu vou substituir tudo isso daqui, que lá no anterior representava apenas o meu C, o consumo grande lá, né? Mais investimento, mais gasto do governo. Maravilha. E aí, só limpando aqui, né? O que eu vou fazer? Depois que eu fiz toda essa substituição, partindo daqui, eu vou fazer a distributiva. Então, eu tenho C1 que multiplica Y, C1 que multiplica T. Tranquilo, né? Poderia ser qualquer valor, depois vamos ter os valores aí. Então, vou ter que C1 menos C1T. Vou repetir as outras variáveis. Como C1 está para esse lado, eu vou passar para o outro lado da igualdade, substituindo o sinal. Por isso, ele fica menos C1. E vou repetir todos os demais valores ali da equação. Como eu tenho Y e Y aqui, eu uso a propriedade de colocar em evidência na matemática. Então, eu coloco Y em evidência e, entre parênteses, 1 menos C1. Então, perceba, se eu multiplicar aqui, Y vezes C1, eu volto nesse. Se eu multiplicar Y vezes C1, eu volto nesse daqui. Então, eu não alterei em nada, só rearranjei. Aí, eu vou pegar todo esse termo, entre parênteses, que está multiplicando desse lado. Se ele está multiplicando de um lado, vou passar para o outro, eu passo dividindo, né? Então, ele vai ficar, posso reescrever também como 1 menos C1, que multiplica todos esses termos aqui, que eu vou chamar depois de gastos autônomos, tá? Isso daqui é o quê? É o multiplicador. Então, a cada real que você aumenta nessas variáveis, a economia como um todo, ela cresce dado por esse fator aqui. Perfeito? E vamos ver, então, essa relação aqui um pouco mais, né, de algumas variáveis mais importantes. Primeiro, um dos fatores mais importantes é o PMGC. O que é isso daqui? Propensão marginal a consumir, tá? C1 é a propensão marginal a consumir. Ou seja, ele vai variar de 0 a 1 sempre, tá? Então, seu C1, ele vai ser sempre maior ou igual a 0, ou ele vai ser sempre menor ou igual a 1, tá? Vai ser sempre isso. Então, a cada R$1 que você ganha, você, por exemplo, vai consumir lá 60 centavos, que vai ser do nosso exemplo logo mais, tá? Isso que está dizendo. Então, se você gastou de R$1, você gastou 60 centavos, então 1 menos 0,6, que é o que você gastou, você tem o 0,4, que é a propensão marginal a poupar. O que sobrou você poupou. Então, vai ser 1 sempre menos C1, propensão marginal a poupar. Por isso, vem o Pzinho aqui no final. Todo aquele termo eu vou chamar de gastos autônomos, né? Que são variáveis fixas. E aí, eu consigo identificar os multiplicadores. Então, se eu calcular o multiplicador keynesiano, eu vou ter aquela relaçãozinha lá, que é o mais importante, 1 sobre 1 menos C1. Né? Eu consigo mostrar o seguinte, a cada 1 milhão
que o governo investir lá, sei lá, aumentar nos seus gastos, a economia vai crescer 1 milhão multiplicado, né? Seria 1 milhão multiplicado por esse fator. Isso é o multiplicador keynesiano. Mas também temos o multiplicador dos impostos, né? Que fazendo a derivada é esta relação aqui, ó. Tá? Menos C1 sobre 1 menos C1. Ou seja, se o governo aumentar os tributos em tantas unidades, quanto que daí vai cair o meu PIB ou a minha produção? Qual vai ser a redução da produção? Ok? Então, nesse sentido, né? Não se assuste, novamente, não é algo difícil, é bem fácil. Vamos ver isso aí com números, para ficar mais claro ainda para a gente, tá? Então, suponha que a economia esteja caracterizada das seguintes equações. Então, ó, já tem a equação. O que é esse 160? Lá da minha equação, é o C0. O que é o 0,6? É o C1, né? Já está aqui, já está dado, tá? Tá bem simples. E o meu I? É o investimento. Deu lá 150. E o G? 150. E os tributos? 100. Opa, se os tributos ali, eu sei que o meu D é igual ao quê? Meu original menos tributo, né? Então, já vou substituir o meu D por... Eu não sei quanto é o Y, que eu quero calcular, que é aqui, ó, o PIB, que está pedindo aqui, menos 100. Então, eu já vou substituir esse cara aqui depois na equação. E depois pede para calcular o multiplicador. E eu já tenho, né, a fórmula dos multiplicadores, né? Que é 1 sobre 1 menos C1 para a produção. E o outro vai ser menos C1, 1 menos C1, tá? Bom, é só substituir. Se eu sei que C1 aqui vale 0,6, é só substituir ali, eu já vou ter os multiplicadores. E aí eu vou calcular o PIB também, né? Então, utilizando todas aquelas equações, ó. Todo esse termo aqui representava o meu consumo. Aqui, meu investimento. Aqui, meu gasto do governo. Lá, só para lembrar, né? Tem um mais aqui, a inicial. Né? Lembra que aqui eu acabei de mencionar, isso aqui é minha renda disponível, né? YD, eu já substituí os valores. Então, eu tenho 160, 0,6, Y 100. Por que está 100 ali? Porque 100 é os tributos, né? Valia 100. 150, 150. Aí eu vou fazer a distributiva. 0,6 vezes Y, 0,6Y. 0,6 vezes menos 100, eu tenho 60. Pronto, fiz a substituição. Aí eu tenho Y de um lado, vou jogar para o outro, simples, para o outro lado, para colocar as variáveis no mesmo lado. Aí eu já vou fazer as contas. Aqui eu já sei que dá 300, 160 menos 60 vai me dar 100. Maravilha. E a soma depois desses dois já vai me dar 400. E aí eu tenho essa relação deste lado. Então eu vou pôr o Y em evidência, assim como foi feito lá na fórmula. Aí eu vou ficar 1 menos 0,6 dividido por 400. Então, eu vou ter que 400 dividido por 0,40, por 0,4, é igual a 1.000. Então, esse é o meu produto de equilíbrio. Então, vai ser 1.000. Maravilha. Qual que é o meu multiplicador? 1 sobre 1 menos C1, como mencionei, 2,5. Qual que é o multiplicador dos gastos, dos tributos? Menos 1,5. E qual que é a coisa mais importante que eu quero que você saiba ali? Ah, como é que você calcularia o consumo? Então, somente o consumo. Como você calcula o consumo ali? Simples, só pega o consumo agora, que vai ser 160, né? Mais 0,6, você já sabe que multiplica o quê? A sua renda disponível, qual que é? Vai ser 1.000, que você já calculou, 1.000 menos 100, né? Então, o seu consumo vai ser 160 mais 0,6, que multiplica 900. Então, o seu consumo vai ser o quê? 160 mais 540. Então, o consumo vai ser igual a 700. Né? Então, você já tem até o quanto do consumo das famílias, uma variável muito importante, né, para ser analisado. Mas o mais importante aqui, eu quero que você perceba, é nos multiplicadores. Aqui, como é que eu interpreto isso? A cada, por exemplo, 1 milhão que o governo faça lá no aumento dos seus gastos, a economia ou o PIB vai crescer em 1 milhão? Não, ele vai crescer em 2,5 vezes o choque que ele deu, que foi lá 1 milhão, né? 6 zeros ali, tá? Ou seja, a economia vai crescer em 2,5 milhões. Então, essa é a relação do multiplicador. Se foi 2,5, se eu aumento em 1 milhão
os investimentos, a economia vai crescer em 2,5 milhões. Assim também é os tributos. Se eu aumento os tributos em 1 milhão, o PIB não vai reduzir em 1 milhão, ele vai reduzir em 1,5 milhão, né? Agora, por outro lado, se eu reduzo a minha carga tributária em 1 milhão, então se eu reduzir, foi menos. Então, faço menos 1 vezes menos, que é o multiplicador, 1,5, né? Vezes 1 milhão. Então, menos com menos dá mais. Então, isso contribui para a economia para aumentar em 1,5, positivo. Então, se eu reduzo os tributos, a economia tende a aumentar. Então, visto tudo isso, conseguimos agora resolver a nossa situação problema. Por quê? O governo pode, então, fazer uma política fiscal expansionista, pode aumentar os gastos do governo ou reduzir os tributos. Assim, pelo efeito multiplicador, a demanda agregada aumentaria, podendo levar a um maior investimento e, consequentemente, uma redução no desemprego, né? Então, só para finalizar, temos que o governo pode fazer uma política monetária expansionista, então o governo aciona o Banco Central para aumentar a oferta de moeda na economia. Com o aumento já falei que esse M é a oferta de moeda, reduz a taxa de juros, que fomenta o investimento, que contribui para o aumento do PIB ou do produto. Consequentemente, então, reduz o desemprego, né? Se tem maior investimento, as empresas vão precisar contratar mais. Observação, para o aumento ou também a redução da oferta de moeda na economia, o Banco Central utiliza os seus instrumentos de política monetária. Questão de prova, hein? Guardem aí no coração. Quais são os instrumentos da política monetária do Banco Central? Ele pode fazer o open marketing, pode fazer a política de redesconto, que é o empréstimo para os bancos comerciais de curtíssimo prazo. Ele pode atuar sobre as taxas do compulsório, que é aquela taxa obrigatória que os bancos têm que fazer junto ao Banco Central. E também ele pode emitir mais moeda e praticar também controle de crédito. Maravilha? Bom, essa então foi a nossa... Vamos ao último problema da Nita Alimentos. Compõe então a nossa SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Pessoal, eu sei que está um pouco rápido, né? Eu já estou falando um pouco rápido, mas é porque é o seguinte, essa primeira parte, né, do manual tem bastantes informações que eu não podia negligenciar e não deixar de falar na aula, né? Ou trazer para você a importância desses conteúdos. Essa aula está com bastante conteúdo, mas eles são muito importantes, tá? Eu vou tentar aqui, né, fazer o máximo aqui para a gente tentar pegar e apresentar melhor ainda, ou seja, mais pausado esses conteúdos. Mas é que tem muita coisa importante, principalmente ali, né, na parte para o gestor da administração, entender essas políticas ou entender a importância de analisar o cenário macroeconômico e principalmente a tendência do governo a fazer essa ou a outra política. Maravilha? Então agora vamos ao quadro, então, contextualizar ali a nossa última situação problema. Que diante da escassez de muitos produtos ou pela excessiva carga tributária do país ou por oferta do mercado externo, muitas empresas têm importação como uma alternativa para fugir desses fatos, como também para ser mais competitivas aqui no mercado interno. Assim, temos que solucionar o seguinte problema. Qual que é o problema que enquadra, que está preocupando ali a Nita Alimentos? O que significa a alta do dólar? Ela quer saber o que significa a alta do dólar.
como esse fato vai influenciar os preços da Anitta. O que tem a ver a alta do dólar com os preços da empresa? Né? Isso é muito bacana. E por que isso pode acontecer? Então, para responder essas e as outras indagações da empresa, temos aqui, primeiro, definir o que é taxa de câmbio nominal. Olhe bem, é o preço da moeda ou divisas estrangeira, então é o preço do dólar em termos da moeda nacional, ou vice-versa. No caso do Brasil, então, é quanto você precisa em termos de moeda nacional, quantos reais você precisa para comprar uma unidade da moeda estrangeira. Então, quantos reais eu necessito para comprar $1? O preço é determinado pela oferta e demanda de divisas. Então, pela ótica do Brasil, para comprar $1, eu preciso de 3,10. Hoje está bem mais caro, né? Deve estar em torno lá de 3,76, 3,80 para comprar $1. Pela ótica do exterior é o seguinte, quantos dólares eu preciso para comprar R$1? Aí daria aqui, nesse exemplo, 32 centavos de dólares. Tá? Então, funciona mais ou menos assim. Se hoje eu preciso de R$3,10 para comprar $1 e amanhã eu já vou precisar de 3,50 para comprar o mesmo dólar, logo eu tive o quê? Uma desvalorização. Desvalorização do quê? Da taxa de câmbio? Não, eu tive uma desvalorização do real, porque eu preciso, né? Eu preciso de mais reais para comprar o mesmo dólar. Se o fato fosse inverso, se eu tivesse 3,50 e depois para 3,10, eu teria observado uma valorização da moeda nacional, uma valorização do real. Oferta de divisas, o que seria? Depende do volume de exportações. Porque quando o Brasil exporta, ele entrega o produto lá para os americanos e recebe em dólar. Então, você tem mais dólares na economia no Brasil, tá? E também da entrada de capitais externos, né, de investidores externos. Demanda por divisas depende do volume das importações, tá? Então, as importações que vão determinar a demanda por divisas, porque as empresas brasileiras precisam comprar seus insumos fora. Então, ela vai demandar dólar para poder comprar os seus produtos. E também da saída de capitais externos ali, dos lucros dos investidores e tudo mais. Perfeito? Bom, para isso, então, o governo ele vai atuar o quê? Ele atua através das taxas de câmbio, né, da modalidade de câmbio. E dependendo de país para país, elas podem ser diferentes. Até mesmo o Brasil, ele já teve vários momentos que teve câmbio fixo, câmbio de banda e também, hoje, câmbio flutuante. Mas vamos ver a diferença de cada um deles. Taxa de câmbio ou regimes cambiais. Taxa de câmbio flutuante, a taxa determinada pelo mercado de divisas, ou seja, pela oferta e pela demanda. Porém, vamos ter aqui a Dirt Floating, é o que é o mais adotado. O regime de câmbio, ele é flutuante, mas com intensa atuação do Banco Central na venda e compra da moeda estrangeira, né? Que procura sempre manter em níveis estáveis. Então, o governo vai sempre atuar ali no mercado para controlar também as variações do câmbio. E depois você tem a mini banda, né, ou mini bandas cambiais, que é o regime flutuante. O governo fala, ó, ele é flutuante, mas dentro de certo limite. Então, ele vai traçar limites fixados aí para a variação do câmbio, né? E depois temos a taxa que é chamada de taxa fixa de câmbio, que na verdade não é fixa, né? Aconteceu em 94, né? Mas para isso o governo vai precisar de muitos dólares em seu caixa para poder sempre ficar... Se a taxa está subindo, ele vai lá e oferta a venda de dólar para o preço dele cair e ela voltar à taxa inicial, né? Que é a taxa, entre aspas, fixa, né? Que ele estipula, tá? Qual que é a vantagem? Ela vai ter uma maior previsibilidade aos agentes de mercado, ela evita aumento nos preços dos produtos importados, sendo, portanto, útil para controle da inflação. Foi a estratégia lá que Gustavo Franco fez lá em 94, né? Para poder estabilizar o real frente aos problemas que vínhamos enfrentando ali da hiperinflação. Então, só para finalizar aqui, antes de responder a situação problema, temos que oferta de divisas maior do que a demanda de divisas. Então, se eu tenho uma oferta por dólar maior do que a demanda por ele, automaticamente, né,
É a nossa regra, oferta e demanda. Aumento da disponibilidade da moeda estrangeira. Então, eu tenho o quê? Uma valorização, aqui, né? Vou só trazer aqui, do real. Se eu tenho uma valorização do real, eu tenho uma queda no câmbio, né? Vou chamar E aqui de câmbio, tá? Então, se eu tenho um real mais forte, há uma queda na taxa de câmbio. Ou seja, estava lá 3,50, então agora eu tenho uma valorização no real. Hoje o dólar está R$ 3,00 ou 3,10, por exemplo. Tá? Por outro lado, se a minha oferta é menor, tá? Que a demanda de divisas, diminui a disponibilidade da moeda estrangeira, né? Então eu tenho uma desvalorização do real. Porque como a quantidade de dólar é menor, muitas pessoas querendo comprar o dólar, o preço do dólar sobe. Então qual que é o preço do dólar? É a taxa de câmbio, né? Então se o real desvaloriza, a taxa de câmbio sobe. Guardem bem isso aí, essas relações, tá? Essa é a visão da ótica brasileira. Perfeito? Bom, para resolver então aqui a nossa SP, temos o seguinte, que uma alta do dólar, ela significa o quê? Uma desvalorização do real, isso é importante. Então, se eu tenho uma alta do dólar, eu tenho uma desvalorização do real. A moeda brasileira, então, fica mais fraca perante a moeda estrangeira. Com isso, a empresa Nita Alimentos pode ser impactada da seguinte forma. Então, o que isso pode impactar, de que forma isso vai impactar a Nita Alimentos? Então, como a empresa ela importa parte de seus insumos com o dólar mais caro, os custos dos insumos aumentará, né? Se o dólar está mais caro, ela vai precisar de mais dólar para comprar lá, ou mais reais para comprar a mesma quantidade de insumos. Consequentemente, será repassado ao preço dos produtos, ou seja, gera inflação. Olha só então, hein? Um dólar muito caro acaba gerando inflação dentro do país. Por quê? Porque as empresas muitas das vezes vão precisar da sua matéria-prima e aí ela vai acabar aumentando, né? Ela vai ter que gastar mais reais para comprar mais dólares para poder comprar a mesma quantidade de insumos que vinha comprando anteriormente. Então, com isso, ela vai ter aumentar os seus custos, a empresa aqui dentro do Brasil, e ela vai repassar os preços que gera a inflação. Tá? Também é importante ressaltar para que alguns setores que a alta do dólar pode significar uma vantagem. Óbvio, se pegar o setor do turismo, se o dólar está muito alto, fica muito mais barato vir passar as férias no Brasil, né? Porque tem bonitas praias, né? Lá no Nordeste, no Sul também, no Brasil como um todo, né? Tem regiões de mata. Então, tem bastante atrações turísticas que acaba sendo mais vantajoso vir para o Brasil. Então, dependendo do setor, a alta do dólar é vantajoso. Com o dólar mais caro, os produtos estrangeiros, que concorrem também com os nacionais, né? Por exemplo, os chineses, né? Na atualidade aí, ficam menos atrativos, porque fica mais caro. Você vai importar, vai acabar ficando mais caro. E isso acaba favorecendo o quê? As indústrias brasileiras, né? Essa, na verdade, é um dos problemas que tem lá na atualidade, entre a discussão lá da China, né, do acordo comercial entre Trump e China, é basicamente nessas relações, né? Para querendo proteger a indústria do seu país, tá? O impacto da alta do dólar, então, depende do ramo ou do setor da empresa a qual depende aí também da dependência dos insumos estrangeiros, tá? Assim, para analisar também outras situações, temos aqui agora, depois de respondido, né, finalizando ali a situação, problema da Nita Alimentos, temos aqui as principais variáveis que vão impactar tanto nas importações quanto também nas exportações. Perfeito? Bom, então aqui, ó, variáveis que vão impactar as exportações. P estrela, aqui significa o preço externo de nossos produtos em dólares. Então, na visão lá dos americanos, quanto está custando os preços externos, né, em nossos produtos em dólares? Então, se os preços sobem, né, lá dos estrangeiros estão maior, se o preço deles estão mais caro, eles compensam comprar do Brasil. Então, logo, vai aumentar as exportações. Por isso é um sinal de mais. Então, se os preços nossos, lá dos mesmos produtos aqui,
lá nos Estados Unidos estiver mais caro, eles vão compensar comprar do Brasil. Então, vai aumentar as exportações. Já, se os preços do produto brasileiro estiver mais caro, eles não vão exportar, vão consumir lá mesmo. Então, logo, se o preço do produto nacional está mais caro, acaba reduzindo as exportações. E a taxa de câmbio, né? Por exemplo, hoje está R$ 4,00 o dólar, está compensando os países estrangeiros comprar do Brasil. Por isso, as exportações brasileiras vão aumentar. E a renda mundial? Bom, se lá nos Estados Unidos, na China, estiver tudo aquecido, com os consumidores consumindo muita coisa, vão acabar comprando produtos nacionais. Então, as exportações também aumentam, por isso é mais. E se o governo praticar subsídios ou incentivos às exportações, isso também contribui positivamente. Já por outro lado, as importações, tá? Só para não confundir com a oferta de moeda lá, chamar aqui de IM, as importações acaba sendo meio que o inverso. Se os preços externos dos nossos produtos em dólares estiver mais caro nos Estados Unidos, não vão, né? As importações acaba reduzindo. Então não compensa a gente comprar os mesmos produtos nossos que são vendidos lá fora, se lá estiver mais caro que aqui. Então não compensa, reduz a importação. Se o preço interno em reais aumentar, se os preços aqui ficar mais caro, eu prefiro comprar os dos chineses, né, que está mais barato. Então as importações tendem a sempre aumentar, por isso sinal positivo. Se o dólar subir para R$ 5,00, não compensa eu ficar importando, vai ficar muito caro. Então logo as importações também reduz. Se eu tenho então um aumento no câmbio, reduz as importações. Se o Brasil está aquecido, se a economia o consumidor está consumindo cada vez mais, óbvio, eu vou consumir parte desse consumo, eu consumo de produtos estrangeiros, então eu aumento as minhas importações. E também, se os tributos, as tarifas e barreiras de importações, acaba contribuindo para a redução das importações, tá? Aqui, brevemente, né, a comparação entre câmbio fixo e câmbio flutuante. As suas vantagens e suas desvantagens. Quais são as características do câmbio fixo? O Banco Central fixa a taxa cambial. O Banco Central é obrigado, então, a disponibilizar reservas para manter essa taxa de câmbio fixo. Flutuante. O mercado determina a taxa de câmbio. O Banco Central não é obrigado, ele não é obrigado a ter divisas, porque quem determina é o mercado. Qual é a vantagem do fixo? Mantém o controle da inflação, custos de importação. Qual que é a vantagem do flutuante? Política monetária mais independente. Então, o governo pode atuar lá na oferta, na quantidade de moeda na economia, taxa de juros. O governo pode ter essa ferramenta. E as reservas cambiais mais protegidas a ataque de especulação. Qual é a desvantagem do fixo? As reservas cambiais são vulneráveis a ataques especulativos. Então, tem a especulação ali dos investidores. E a política monetária perde seu poder, né? Porque o governo não pode trabalhar muito com juros, porque um juros maior incentiva a entrada de dólar no país. E aí você não tem a taxa de câmbio fixa. Então você perde a política monetária, né? Já na flutuante, a taxa de câmbio fica muito dependente da vulnerabilidade do mercado financeiro também, né? E tem aí maior dificuldade de controle de pressões inflacionárias. Então você pode ter aquele problema de trazer os preços para dentro, ou seja, a inflação para dentro do país, tá? Pessoal, percebam que não teve nenhum tempo aí de pergunta agora na aula, né, dado a questão do tempo também, porque foi bastante conteúdo, né? E eu vou voltar nessa questão de política nas próximas aulas, vou sempre estar trazendo essa política monetária, expansionista, até mesmo os gráficos e SLM, para que tentamos ficar aí um pouco mais claro, né? A gente pegando mais ainda essas relações, porque o mais importante para mim é que você entenda, né, dado um problema macroeconômico, quais são as possíveis ferramentas que o governo pode utilizar. E dadas essas ferramentas que eles podem estar utilizando, qual é a consequência disso, né? Porque muitas das vezes, né, para controlar um desequilíbrio, né, você vai ter que prejudicar um outro lado, um outro setor. E qual, né, o efeito disso para o ramo da empresa que você está trabalhando, para o ramo da empresa que você está gerindo, né? Então, por exemplo, se o governo ali permite que a taxa de câmbio fique subindo, né, aumentando a taxa de câmbio, para quem está ali na parte
do turismo, e isso acaba, dependendo da região também, isso acaba sendo vantajoso, né? Porque ele vai ver muitos estrangeiros vindo para o Brasil. Mas para as empresas que precisam, então, de matéria-prima, que é importada, o que ela deve entender? Bom, se o governo pretende, então, deixar a taxa de câmbio aí, o real, desvalorizar, ele já tem que se programar, comprar a sua quantidade atual, travar um dólar no contrato específico, né, para manter o quê? A sua produção fixa, para não aumentar tanto os seus custos ali no longo prazo. Mas essas coisas a gente vai vendo aí também ao decorrer das nossas aulas. Lembrando que agora eu estou com você ali no chat, né, resolvendo as atividades e respondendo as principais dúvidas que vocês enviaram. Maravilha? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.